Oi, o curso de Matemática e Raciocínio Lógico traz hoje uma questão sobre a área de uma figura plana. Nós temos aqui um círculo, né, dentro da geometria plana, em que a gente vai trabalhar com o diâmetro e o raio deste mesmo círculo para encontrar a área. Foi a questão número 8 do mestrado profissional em Matemática em rede nacional chamado Profimat. A prova é realizada no ano de 2012. O Profimat é uma realização da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM. O enunciado da questão é o seguinte: se a medida de um diâmetro de um círculo aumenta em 100%, então a medida de sua área aumenta em... E as opções 300, 100, 200, 400, 314%. Esse 314% aqui é homenagem talvez ao número π, 3,14 aproximadamente. Bem, em primeiro lugar, é o seguinte: nós sabemos, na figura plana, né, que o raio, chamado de R, é igual ao diâmetro dividido por 2. Perfeito? Se a gente tiver, evidentemente, aqui uma circunferência, né, dentro aqui nós teremos a área do círculo, o diâmetro seria, pois, essa distância passando pelo centro, né? Se a gente dissesse, por exemplo, que aqui seria o centro, essa distância passando pelo centro, unindo, né, desde aqui até aqui. E o raio é a metade desse diâmetro, ou seja, o raio, na realidade, seria daqui para cá. Seria do centro até a borda. Seria exatamente daqui para cá, que é igual daqui para cá. Então o raio é duas vezes, o diâmetro é duas vezes o raio. Bem, partindo disso, a gente vê o seguinte, que a gente sabe, né, lá da matemática, que a área de um círculo, certo? Supor que aqui seja um círculo, vamos aqui pintar todinho. Essa área de um círculo é exatamente igual a π que multiplica raio ao quadrado, né? E o examinador desta questão trabalhou basicamente, né, com o diâmetro. Então a gente vai ter que fazer essa pequena transformação para a obtenção do resultado final. Bem, então vamos a ela, né? Se a medida de diâmetro aumenta em 100%, então é o seguinte: se eu tenho um diâmetro aqui na situação 1, então é o seguinte, na situação 1, não é? O diâmetro 1, vamos chamá-lo de D, perfeito? D. E esse diâmetro aumenta em 100%. Então, o diâmetro 2 seria o quê? Seria 2D, porque 100% de D é D. Porque 2D, eu tinha D, né? Aí eu aumentei 100%, aumentei mais D, é D mais D. Então, D mais D, que é 2D, simplificadamente. Perfeito? Bem, partindo disso aqui, a gente pode perfeitamente tirar a relação. É o seguinte, ó. Se, na situação, o diâmetro é igual a D, vai implicar o quê? Facilmente a gente encontra que o raio 1 é igual a D dividido por 2, porque é o diâmetro dividido por 2. Perfeito? E, para a situação 2, o que é que seria o raio 2? Também fácil. O raio 2 seria o diâmetro dividido por 2. Mas o que é o diâmetro 2? Na verdade, o diâmetro 2 é 2D, né? Então é 2D dividido por 2. E aqui a gente pode simplificar 2 por 2, né? Que vai dar igual a D. Perfeito? D. Perfeito. Então é o seguinte. Se a medida do diâmetro de um círculo aumenta em 100%, então a medida de sua área aumenta em... Então qual é a área 1? Área 1. Área 1 é π que multiplica R1 ao quadrado. Π que multiplica R1 ao quadrado. Mas, pessoal, o que é R1? Ora, R1 é exatamente igual a
D sobre 2. Então, π que multiplica D sobre 2 ao quadrado, que é igual a π que multiplica D ao quadrado é D ao quadrado, e aqui vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4. Então, a área 1 é π D ao quadrado sobre 4. E a área 2? A área 2 seria π que multiplica R2 ao quadrado. Perfeito? Isso vale quanto? π que multiplica... o raio 2 é D, então é D ao quadrado. π que multiplica D ao quadrado. π que multiplica D ao quadrado. Não é? Então nós temos essas relações. O examinador pergunta se a medida do diâmetro do círculo aumenta em 100%, então a medida de sua área aumenta em quanto? Não é? Ora, a área, é o seguinte, se a gente observar, se a gente pegar, por exemplo, fizer agora aqui essa pequena relação, olha bem aqui, o que eu vou fazer. Se eu dividir A2 por A1, olha bem, A2 por A1, seria o quê? Seria I D ao quadrado, né, que é A2, isso daqui, isso dividido por I D ao quadrado sobre 4, né? Porque o A1 é isso, que é esse daqui. Quanto é que dá isso? Isso aqui vai ser o seguinte, vai ficar aqui mesmo, vai ficar A2 por A1, A2 por A1 seria igual a... Eu vou manter o de cima, que é esse aqui, πd2, e multiplico pelo inverso do de baixo. Eu vou inverter, né, para fazer 4 sobre π d2. Ora, aí aqui eu tenho coisas iguais, né? Eu posso eliminar o π com o π e o d2 com o d2. Então vai sobrar igual a 4. Significa que, dessa relação, a gente obtém perfeitamente que o A2, se eu multiplicar aqui, né? Aí o A1 vezes 4, o A2 é igual a 4A1. 4A1. Perfeito? Aí você vai aqui, olha a resposta e diz, rapaz, isso aqui, se é 4 vezes, é 400%. Não, aí é uma pegadinha do examinador. Ele quer saber quanto aumentou a medida, né? Ora, se a medida era A, se a medida era A1, para a situação 1, ela aumentou para 4A1, perfeito? Significa que o aumento real é o quê? Ora, o aumento real é simplesmente, então, 4A1 menos A1. 4A1 menos A1, que dá igual a 3A1. Então significa que se é 3 vezes o A1, se uma vez é 100%, então 3 vezes é 300%. O que quer dizer que a nossa resposta, então, seria 300%. Perfeito, pessoal? Bem, vamos ver então se essa resposta existe lá, não é? Vamos aqui, olha, nós temos o item A perfeitamente com 300%. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Continue a avaliar nosso canal, a se inscrever em nosso canal e a mandar seus comentários. Até a próxima!